Emocionante. Milionário descobre faxineira tatuando filha com câncer e transforma tudo. O sol da zona sul do Rio de Janeiro brilhava intensamente, mas dentro do luxuoso apartamento de Ricardo, tudo parecia escuro. Ele olhou pela janela, as águas azuis da praia refletindo a luz do dia, mas seu coração estava longe daquela beleza. Apesar da fortuna construída aos 35 anos, com investimentos de sucesso que o levaram a um mundo de glamour e excessos, Ricardo se sentia incompleto. A solidão o engoliu, como um mar revolto que não permitia escape. Ele assistia aos comentários nas redes sociais, navegando sem um destino, até que um post inesperado chamou sua atenção. Essa artista transforma cicatrizes em esperanças. Dizia a legenda de uma foto que mostrava uma menininha com um sorriso tímido, as marcas da batalha contra o câncer adornadas com desenhos vibrantes. A mãe, uma mulher de olhar determinado, tatuava cada marca como se estivesse escrevendo a própria história de superação. Os olhos de Ricardo lacrimejaram. Ele nunca havia visto tanta beleza na dor. O post explodiu nas redes, todo mundo comentava, mas ele queria mais. Queria conhecer a mulher por trás dessa arte. O destino o levou a Mariana, uma faxineira de 40 anos que vive em um conjunto habitacional na Zona Norte. Ela lutava diariamente para cuidar da filha, Luísa, uma menina de apenas 10 anos que se mostrava valente diante da adversidade. Mariana tatuava as cicatrizes da filha como um ritual, cada traço uma vitória, uma minúscula revolução contra o câncer que ameaçava seus dias. O encontro entre os dois foi uma revelação, uma mistura de mundos que nunca deveriam se cruzar. Ricardo sentiu sua alma vibrar de maneira que nunca havia sentido antes. Uma amizade improvável floresceu entre risadas e confidências. Ricardo falava de sua vida vazia, enquanto Mariana compartilhava seus sonhos. Ela queria que Luísa pudesse ver a beleza do mundo além do hospital. Mas, conforme o laço se fortalecia, a vida de Ricardo começou a desmoronar. Um escândalo em sua empresa ameaçava não só seus bens, mas sua própria identidade. A dúvida o corroía: deveria lutar por seu império de dinheiro ou usar sua influência para ajudar Mariana e Luísa a enfrentar o câncer? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Ricardo respirava pesadamente, as palavras da mãe de Luísa ecoando em sua mente como uma canção que não sai da cabeça. A vida é feita de escolhas, ela lhe dissera uma vez, olhando nos olhos de sua filha. Nesse momento, sentiu o peso do que realmente importava. Tudo se tornou claro, a luta de Mariana, o sonho de Luísa, e ele se sentiu pequeno. Com o coração acelerado, ele se voltou para Mariana, que estava a uma distância, e percebeu que todo o seu dinheiro poderia não significar nada se ele não fizesse a escolha certa agora. E assim, um dilema transformador pairou no ar, enquanto o futuro se tornava incerto e cheio de perguntas. Que decisão ele tomaria? Ricardo sentiu um frio na barriga ao olhar para Mariana. Havia algo mais ali do que apenas apoio mútuo, havia uma conexão que aquecia sua alma. Ele se lembrou de quantas vezes havia estado cercado de pessoas, mas nunca realmente se sentido acompanhado. Agora, naquele instante, tudo parecia diferente. Os risos de Luísa ecoavam em sua mente, e suas cicatrizes, arte sobre a pele, ressaltavam a força que ele nunca soubera que poderia ter. Mariana, posso te ajudar? Ele começou, os olhos brilhando com a sinceridade de suas palavras. Não só como amigo. Se você me deixar, eu quero fazer algo mais. Quero que você e Luísa tenham mais chances nessa luta. O olhar de Mariana passou por um misto de surpresa e recusa. Você tem seus problemas, Ricardo. Não quero que isso se torne um fardo para você. Nós brigamos sozinhas e sempre vamos continuar assim, respondeu, um leve sorriso tímido agrupando seus lábios. Mas Ricardo estava decidido.
Ele propôs fazer uma campanha para arrecadar fundos para o tratamento de Luísa. Seria uma forma de retribuir a lição que Mariana lhe dera. A amizade deles era agora uma luz em sua vida escura, e ele não podia simplesmente se afastar no momento em que mais precisavam um do outro. Mariana hesitou, mas Ricardo já estava contagiado pela emoção. Ele imaginava o impacto que poderiam causar juntos, e pela primeira vez em muito tempo, a esperança brotou dentro dele. Passaram horas conversando sobre como fazer isso acontecer. Eles riam, desenhavam ideias de postagens, planejavam estratégias para impactar os seguidores nas redes sociais. Ricardo sentia seu coração leve como uma pluma, e aquela energia parecia despertar algo dentro de Mariana também. O entusiasmo dela começava a brilhar, e ele podia ver uma pequena chama de esperança refletida em seus olhos. Naquela noite, quando Mariana foi embora, Ricardo se sentou no sofá, sentindo-se diferente. Ele não queria mais ser apenas o milionário solitário. Ele queria ser parte de algo maior, um propósito que dava sentido à sua fortuna. Nos dias que se seguiram, a campanha tomou forma. Mariana e Luísa se tornaram o rosto de uma luta que ressoava nas redes sociais. Os amigos de Ricardo se juntaram ao movimento, alguns até doaram generosamente. Com cada compartilhamento e cada ajuda, surgiu mais força e solidariedade. As mensagens que recebiam eram tocantes. Mães e pais contando histórias, pessoas se unindo para lutar contra a dor, a tristeza, e juntos, reforçando a ideia de que não estavam sozinhos. Mas no meio de tanta luz, Ricardo se viu mergulhado em um mar de incertezas. Ele estava enfrentando a tempestade em sua empresa e a cada dia descobria mais sobre os desmandos que alguém próximo havia causado. Enquanto lutava para estabilizar suas finanças, uma ligação inesperada o fez acordar para uma realidade ainda mais sombria. Seu mentor, alguém que ele respeitava profundamente, estava envolvido em tudo e a relação deles jamais seria a mesma. Num momento reflexivo, Ricardo percebeu que isso poderia prejudicar não apenas seu negócio, mas a campanha que havia criado com Mariana. A pressão crescia e a dúvida o afligia. Poderia realmente deixar tudo isso em segundo plano, enquanto o risco de perder o pouco que ainda era seu aumentava? A pergunta que o matava era: até onde ele iria para proteger sua nova família? Ele olhou para a foto de Mariana e Luísa pegando o sol na praia, felizes nas pequenas coisas, e um grito ecoou dentro dele. O que ele realmente queria? O que ele estava disposto a arriscar? Diante de tanta incerteza, a verdade se aproximava, e o peso da responsabilidade e do amor o forçava a tomar uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. Seria aquele o ponto em que ele finalmente precisaria escolher entre os dois mundos que habitava? Ricardo acordou naquela manhã sob uma tormenta de pensamentos. Um peso enorme parecia se instalar em seu peito. Ele sabia que precisava enfrentar a situação de sua empresa e ao mesmo tempo se sentia responsável por Mariana e Luísa. O telefone vibrou na mesinha ao seu lado. Era uma mensagem de Mariana, um lembrete de que a vida não esperava por ninguém. Ricardo, conseguimos mais doações. As pessoas estão acreditando na nossa causa. Vamos seguir em frente. A energia nas palavras dela era contagiosa. Mas, ao mesmo tempo, a lembrança da ligação que receberá na noite anterior o sufocava. Seu mentor, alguém que o guiou por anos, estava no meio da crise que ameaçava fazer tudo desmoronar. Ele respirou fundo, tentando se concentrar. A campanha, com seus rostos cheios de esperança, era um farol em sua vida caótica. Ele se viu relembrando a razão pela qual decidirá se envolver. A luta de Luísa e a coragem de Mariana tocavam seu coração de uma forma que ele nunca imaginou. Precisava encontrar um jeito de manter o barco flutuando, mas como? Quando finalmente chegou ao escritório, o ambiente era tenso. Ele viu rostos conhecidos, mas cada um parecia ocultar segredos à sua volta. O clima pesado contrastava com a leveza da campanha, e ele percebeu que estava preso numa rede de desconfiança. Como seria possível focar no bem sem perder tudo o que havia construído? Havia uma reunião marcada, e Ricardo sabia que precisava agir rápido. Ele olhou pela janela, observando o céu carregado de nuvens. Foi ali que decidiu que não poderia se deixar levar pelo desespero. O papel de um líder era se manter firme, mesmo quando a maré estava alta.
Precisa falar com sua equipe, desmascarar a verdade e resgatar a confiança que um dia tinham. Na sala de reuniões, todos o aguardavam com expectação. Ricardo respirou fundo e começou a explicar a situação, revelando as falhas que estavam rondando seu trabalho. Palavras sinceras saíram de seus lábios, e mesmo diante das preocupações, ele falou sobre manter a ética e lutar contra as injustiças. O silêncio na sala era profundo. Ele olhou ao redor, percebendo que, para alguns, o temor era evidente, enquanto outros admiravam sua coragem. Mas o que aconteceu em seguida o surpreendeu. Um dos membros da equipe levantou a mão e disse: Ricardo, nós acreditamos em você. Queremos ajudar a resolver isso. Foi como se um peso imenso tivesse sido retirado de suas costas. O apoio estava ali, mesmo nas piores situações, e juntos poderiam enfrentar o que fosse preciso. Após a reunião, uma nova energia pulsava. Ele se sentou à mesa, pegou o celular e não pensou duas vezes, enviou uma mensagem para Mariana. Precisamos marcar de conversar. O dia de hoje trouxe boas notícias e novas ideias. Logo, ouviu o barulho do celular vibrando novamente. Ela responderá: ótimo. Estava morrendo de curiosidade. O que você está pensando? Ricardo sorriu. Ele sabia que quanto mais unia sua vida com a de Mariana e Luísa, mais forte se tornava. Uma ideia nasceu em sua mente. O que se passaria se eles realizassem um evento? Um grande encontro com pessoas, inspirando solidariedade e esperança. Poderiam dar voz a tantas histórias de luta e superação. Mas a ansiedade ainda pesava. E se sua vida se desmoronasse enquanto se lançava nesse novo projeto? Em meio àquela tempestade emocional, uma dúvida pulsava dentro dele: estaria ele preparado para enfrentar os desafios que ainda estavam por vir? Quando finalmente se encontraram, Ricardo sentiu a conexão, uma centelha de esperança. Mas, ao entrelaçar essas novas possibilidades, ele mal sabia que a verdade guardada em seu passado estava prestes a emergir. Afinal, o que poderia ocorrer quando os mistérios que envolviam seu mentor finalmente fossem revelados? Mariana chegou ao café, seu rosto iluminado por um sorriso radiante. Os olhos dela brilhavam com a mesma paixão que havia transparecido nas mensagens. Ricardo mal podia conter a energia que emanava dela. Sentaram-se em uma mesa ao ar livre, a brisa fresca da manhã soprou suavemente, fazendo as folhas das árvores dançarem. Era um cenário perfeito para discutir um novo começo. Então, o que você está planejando? Mariana perguntou, inclinando-se para a frente, curiosa. Ricardo hesitou por um instante, seus pensamentos dançando entre a empolgação e o medo. Era um passo ousado, mas talvez aquele evento fosse o impulso que ele precisava para dar visibilidade à campanha. Quer organizar um grande evento, um encontro que una pessoas que acreditam na causa, que se identifiquem com a luta da Luísa e inspirem apoio. Podemos contar histórias, criar conexões, trazer clínicas e empresas para ajudar de alguma forma. O que você acha? Os olhos de Mariana brilharam ainda mais. Isso é incrível! Podemos criar um movimento. O que mais você imagina? Ricardo, animado, começou a delinear os detalhes. Imaginava uma praça cheia, com estandes, apresentações, música e até atividades voltadas às crianças. Ele conseguia visualizar a alegria da comunidade se unindo por um propósito maior. Enquanto falava, se sentia mais leve, como se aquele peso no peito estivesse lentamente se dissipando. Eles poderiam lançar uma verdadeira onda de solidariedade. Contudo, no fundo de sua mente, uma voz sussurrava. O que aconteceria se tudo não seguisse conforme o planejado? E se os problemas da empresa consumissem seu tempo? Mas ele afastou essas dúvidas. A gente precisa de patrocinadores, de divulgação, e isso exige tempo. Devemos começar a trabalhar nisso agora mesmo, completou Ricardo, determinado. Ele buscava por soluções, um caminho que os conduziria à luz no fim do túnel. Enquanto discorriam sobre cada detalhe, a energia entre eles era contagiante. O café se tornava um espaço de sonhos e possibilidades. Mas conforme a conversa avançava, um pensamento escuro se instalava no canto da mente de Ricardo. Ele não podia ignorar o fato de que,
por trás de cada vitória, havia um risco. O que aconteceria se seus problemas financeiros se tornassem públicos? Com um evento desse tamanho, a vulnerabilidade aumentava. Ricardo, você parece distante. O que está te preocupando? Mariana disse, fitando-o com preocupação. Ele respirou fundo, pesando as palavras. Eu só quero que tudo isso dê certo. Este evento pode mudar vidas, mas o quanto de mim eu posso arriscar? E se isso for demais? Mariana colocou uma mão sobre a dele, transmitindo segurança. Você não está sozinho nessa. Estamos juntos, e a vida é feita de riscos. Mas se não tentarmos, nunca saberemos o que poderia acontecer. Ricardo sentiu carinho nas palavras dela. Aqueles momentos de vulnerabilidade os conectavam ainda mais. Tem razão, vamos em frente. Fazer algo grande e significativo. Assim, os dois começaram a elaborar uma lista de possíveis parceiros e eventos em potencial, a adrenalina pulsando em suas veias. Cada ideia parecia uma construção sólida contra os ventos turbulentos que os cercavam. A empolgação deles crescia, como se estivessem construindo uma fortaleza de esperança. Porém, a alegria durou pouco. Quando a conversa se aprofundava, o celular de Ricardo vibrou, puxando sua atenção. Era uma mensagem de um antigo amigo, alguém que não falava há tempos. Ao ler as palavras, seu coração disparou. O tom da mensagem era claro: precisamos conversar. Temos assuntos inadiáveis desde o dia em que você se distanciou. O que poderia ser tão urgente? A sensação de que algo sombrio se aproximava tomou conta de Ricardo. Será que seu passado estava prestes a voltar à tona? Com uma mistura de ansiedade e determinação, ele olhou para Mariana e disse: preciso resolver isso antes de seguirmos em frente. E enquanto as nuvens de tensão se acumulavam em sua mente, Ricardo se perguntou se poderia enfrentar os desafios que viriam, ou se seria mais fácil fugir de tudo isso uma vez mais. Ricardo se sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. As palavras da mensagem ecoavam em sua mente e criavam um turbilhão de lembranças que ele preferia deixar para trás. Olhou para Mariana, que ainda esperava pacientemente, mas logo notou a expressão de preocupação se formando em seu rosto. A energia que antes pulsava entre eles agora parecia uma linha tênue, prestes a se romper. Quem é? Mariana perguntou, sua voz suave, mas firme. Um amigo, antigo. A gente não se fala há anos. Acho que ele precisa de mim para algo sério. A voz de Ricardo tremia levemente, enquanto tentava organizar os pensamentos que se entrelaçavam. Parece importante. Você deve atender. Eu estou aqui, te esperando, ela disse, com um encorajamento que fez seu coração aquecer. Ele respirou fundo e, num gesto automático, deslizou o dedo pela tela do celular, pronto para responder. Vamos marcar um encontro, digitou, sentindo as palavras pesadas e repletas de significado. Assim que pressionou enviar, uma sensação de insegurança começou a tomar conta. E se aquela conversa o jogasse para longe do que estava construindo com Mariana? Mas o que verdadeiramente importava era a promessa de um encontro, algo que poderia mudar tudo e não só para ele. O que foi? Mariana perguntou, seus olhos perscrutando o rosto dele. Não sei. Tem tanto tempo que não o vejo. O que ele quer comigo agora, depois de tanto silêncio? Ricardo se aprofundou em seus pensamentos, como se esperasse que as respostas brotassem do nada. Enquanto isso, Mariana observava, tentando entender o que se passava na mente dele. Ela sabia que todo esse projeto significava um novo começo, mas a sombra do passado parecia querer invadi-los, trazendo incertezas. Talvez seja a chance de você entender algo que ficou pendente. Às vezes, precisamos enfrentar o que temos medo para seguir adiante. Ricardo assentiu, embora a ansiedade crescesse em seu peito. Está certo. Mas e se tudo isso nos atrapalhar? E se for a chave que você precisa para abrir novas portas? Mariana respondeu, seu olhar firme e cheio de determinação. Ela se inclinar mais próxima, e, de repente, Ricardo percebeu que ali estava a proximidade que ambos precisavam, uma conexão que poderia superar quaisquer tempestades.
O café com o cheiro de grãos torrados e as vozes ao redor pareciam desvanecer. O que estava em jogo era maior do que ele havia imaginado. O que aconteceria se aquela conversa fosse um divisor de águas, não apenas na sua vida pessoal, mas também no evento que estavam idealizando? A mistura de esperança e medo começava a se desenhar em um novo horizonte. Mariana, você está disposta a me ajudar a superar isso? Mesmo que eu tenha que encarar algumas verdades? Ricardo perguntou, seus olhos fixos nos dela. Claro. Estamos juntos, lembra? E eu vou estar aqui, não importa o que você precise enfrentar. Ela sorriu, e essa pequena luz de esperança quase apagou as sombras que rondavam a mente dele. Então, vamos fazer isso. Ricardo se sentiu mais forte com a certeza dela. Vou me encontrar com ele, depois, vamos seguir adiante com nossos planos para o evento, isso é o que realmente importa agora. Com o celular ainda na mão, ele marcou um horário para se encontrar com seu amigo antigo, sentindo um frio na barriga. Enquanto conversavam, planilhas e ideias surgindo de sua cabeça, um raio de esperança também iluminava seus pensamentos. Iriam transformar o encontro em algo positivo, não importava o que viesse. Mas, assim que tudo parecia se ajeitar, outra mensagem piscou na tela do celular de Ricardo. A notificação era de uma foto. Ele hesitou por um momento, mas teve que abrir. O coração disparou quando viu a imagem, uma foto de sua antiga empresa, agora cercada por cartazes que denunciavam um escândalo. Aquela situação estava prestes a explodir. E agora? O que isso significava para seu futuro? Ricardo olhou para Mariana, percebendo que tudo poderia mudar mais uma vez. Ele tinha que enfrentar seu passado, e o tempo não estava do seu lado. O que ele faria agora? Ricardo sentiu o peso da imagem na palma da mão, como se aquela foto tivesse se tornado uma âncora, puxando-o para um mar de lembranças e arrependimentos. O escândalo que se desenrolava em torno da sua antiga empresa era não apenas uma mancha em sua história, mas um eco de promessas quebradas e sonhos desfeitos. A raiva e a culpa dançavam em sua mente, enquanto ele olhava para Mariana, que o observava com um misto de preocupação e empatia. Ricardo, está tudo bem? A voz dela quebrou o silêncio tenso. Ele queria comunicar a profundidade da sua angústia, mas as palavras se formavam como pedras na garganta. Isso não é só sobre mim, Mariana. É sobre tudo que eu construí e perdi. Acho que esse encontro com meu amigo pode abrir uma ferida que eu não sei se estou pronto para enfrentar. Ele respirou fundo. O que eu vou dizer a ele? Estou tão distante da pessoa que eu costumava ser. Mariana apertou a mão dele, seu toque era um ponto de luz em meio à tempestade. Você não está sozinho nisso. Sei que você pode ser honesto. Às vezes, o melhor caminho é se permitir sentir e falar sobre o que é difícil. Se for o que sua antiga vida precisa, então talvez seja a hora de fazer as pazes com isso. Ele sorriu, um sorriso triste, mas verdadeiro. A fortaleza que ela representava era a Aena que o impedia de se despedaçar em dúvida. Talvez você tenha razão. Preciso entender o que aconteceu. Não posso deixar que esse passado obscureça o que podemos construir. Uma nova mensagem pipocou na tela, trazendo mais inquietação. Era uma notificação do grupo de ex-colegas da empresa, com um link para uma matéria de jornal sobre o escândalo. A vontade de abrir era esmagadora, mas ao mesmo tempo, ele temia o que encontraria. Ao olhar para Mariana, decidiu não se deixar dominar pelo que não podia controlar. Vamos focar no nosso evento, por agora. Vou lidar com isso depois. Ele tentou parecer confiante, embora por dentro um turbilhão se formasse. As horas seguintes foram repletas de planejamento e criatividade. A energia entre eles começou a fluir novamente, ideias sendo jogadas como flechas num alvo. O evento que estavam organizando agora parecia ter uma nova significação, como se pudesse se transformar no marco de um novo início, não apenas para Ricardo, mas para os dois. Enquanto discutiam os detalhes, um call to action emocionante tomou conta do ambiente. O planejamento transformará-se em pura adrenalina, e ele se esqueceu temporariamente das sombras que o assombravam. A presença de Mariana ali, rindo e criando junto com ele, era um bálsamo que amenizava as cicatrizações.
Mas, como um raio que rasga o céu, lembrou-se do encontro. Faltavam horas. A expectativa misturada com o medo deixava inquieto. O que seu amigo diria? O que ele descobriria sobre si mesmo nesse encontro? Ricardo? A voz dela o trouxe de volta à realidade. Você está nervoso. Quer que eu vá com você? Ele hesitou. Seria confortante tê-la ao seu lado, mas sabia que algumas batalhas eram pessoais, elas precisavam ser enfrentadas sozinho. Não, Mariana. Eu preciso fazer isso por mim mesmo. Mas prometo que vou te contar tudo assim que voltar. Ela acenou, os olhos cheios de compreensão. E eu estarei aqui, torcendo por você. Apenas lembre-se, não precisa carregar tudo sozinho. Ricardo sorriu, sentindo-se um pouco mais leve. Ele estava à beira de algo importante, um divisor de águas que poderia mudar tudo. Naquele momento, a força dela o impulsionou a enfrentar a tempestade. No entanto, ao sair do café, uma última notificação pipocou em seu celular. O coração disparou quando leu, sobre o escândalo, precisamos conversar urgente. Era o seu antigo chefe. O que ele queria? Estaria aquela conversa mais uma vez conectada ao seu passado sombrio? Ricardo se sentiu como se estivesse prestes a entrar em um labirinto sem saída, onde cada escolha poderia levá-lo a um desfecho inesperado. E agora, o que ele deveria fazer? Ricardo caminhou rapidamente pelas ruas, as mensagens ainda ecoando em sua mente como um alerta insistente. O coração batia acelerado, mas não pela corrida. Era um misto de medo e curiosidade sobre o que poderia vir a seguir. Enquanto se afastava do café, ele não conseguia sair daquela bolha de incerteza. Se o escândalo já tinha tão severamente afetado sua vida, o que mais ainda poderia vir à tona? A cada passo, sua mente era um turbilhão. Ele pensava em cada aspecto da sua antiga vida, cada decisão que o levou a esse momento. Sorrisos compartilhados com colegas, risadas durante os almoços, e por outro lado, a traição que havia culminado em sua queda. Seu antigo chefe sempre foi uma figura que ele admirava, mas agora parecia carregar as chaves de um passado que ele tentava apagar. Quando chegou ao ponto de encontro, um pequeno bar ao lado da sua antiga empresa, a tensão era palpável. O ambiente estava cheio de pessoas, mas para ele, parecia uma cena vazia. Com as mãos trêmulas, Ricardo ajustou a camisa e respirou fundo. Era hora de encarar não só o seu amigo, mas o reflexo da sua antiga identidade. Ele se sentou e pediu uma água, enquanto aguardava. O calor do lugar era acolhedor, mas não ajudava a suavizar a pressão no seu peito. Ele observava as pessoas ao redor, cada uma imersa em suas conversas, alheias ao que se passava com ele. O tempo parecia uma tortura, cada minuto se arrastava como se estivesse esperando o inevitável. E então, a porta se abriu. Seu amigo, Lucas, entrou com um sorriso, mas foi logo substituído por uma expressão de preocupação assim que os olhares se cruzaram. Era nítido que Lucas havia notado as mudanças em Ricardo. O abraço que se seguiu foi cordial, mas Ricardo podia sentir a hesitação. Ricardo, quanto tempo? Eu não sabia que você ainda estava na cidade, começou Lucas, a voz carregada de um tom cauteloso. Depois de tudo, resolvi me afastar um pouco, respondeu Ricardo, o peso das palavras mais pesado do que ele poderia imaginar. Lucas puxou uma cadeira, e logo estavam sentados em silêncio. A conversa flui ociosa, repleta de perguntas que não eram feitas. A tensão era quase palpável. Finalmente, depois de alguns olhares furtivos, Lucas se lançou. Eu vi a matéria. Sobre a empresa. É uma situação complicada, não? Eu espero que você esteja bem, disse ele, quase como se tentasse tocar um assunto perigoso. Ricardo sentiu um nó se formar na garganta. A verdade era que ele não estava bem. A dor e o arrependimento que o consumiam eram profundos. Mas ao invés de deixar aqueles sentimentos dominá-lo, decidiu que era hora de abrir o jogo. Na verdade, Lucas, não estou. Estou lidando com muita coisa e não sei como começar, admitiu, sua voz falhando. Lucas olhou com empatia e encorajamento, fazendo com que Ricardo sentisse um conforto inesperado. Ali,
no meio de tantas incertezas, ele encontrou um espaço seguro. Precisava compartilhar não só sobre as dificuldades, mas sobre o que realmente significava tudo isso para ele. O que viria a seguir era um misto de revelações íntimas e um relance de esperança. Ricardo começou a contar suas angústias, suas inseguranças, como havia sofrido durante o processo. Aos poucos, enquanto falava, parecia que as correntes que o prendiam estavam se desfazendo, como se ao abrir seu coração para Lucas, ele também estivesse rasgando as amarras que o limitavam. Porém, no momento em que ele se preparava para compartilhar sua verdadeira luta com o escândalo, a porta do bar se abriu novamente, e uma figura familiar entrou, fazendo seu sangue gelar. A pessoa que apareceu era alguém que ele nunca esperava ver ali. Um reconto do passado que poderia alterar o futuro. Ele engoliu em seco. O que essa pessoa queria? E como essa nova presença afetaria a conversa? A curiosidade e o pavor misturaram-se dentro dele, formando um novo labirinto. O que viria a seguir seria um teste de resiliência e fé. O coração de Ricardo parecia ter parado. Ele fixou o olhar na figura que surgira na entrada do bar. Era Juliana, sua ex-companheira de trabalho, a única que, mesmo diante do caos, mantivera uma amizade sincera. Mas a situação não era simples. As vozes ao redor se tornaram um murmúrio distante, quase inaudível. A realidade se transformou em um quadro embaçado enquanto ele tentava processar a cena. Juliana caminhava na direção dele, os olhos brilhando com um misto de preocupação e surpresa. Ao se aproximar, parou, hesitante. Ricardo? Sua voz tremia, mas havia uma determinação subjacente. Ela se sentou à mesa, ignorando Lucas, focando apenas em Ricardo, como se eles estivessem sozinhos em meio a toda aquela multidão. Eu não sabia que você estava aqui, ela começou, mas a frente da frase ficou presa em sua garganta, dando lugar a um silêncio que pesava como chumbo. Eu também não esperava te ver, respondeu Ricardo, forçando um sorriso que não chegava aos olhos. Como você está? As palavras pareciam vazias. O estado dela, assim como o dele, era visivelmente complicado. O que podia ser banal em um futuro distante agora trazia uma profundidade significativa em seus olhares. Era como se o bar respirasse um ar denso, carregado de não ditos. Lucas, percebendo a tensão crescente, decidiu se afastar. Vou pedir uma bebida. Só um momento, murmurou, levantando-se da mesa. Ricardo não se importou. Na verdade, o espaço sem a presença de Lucas parecia liberar um pouco da pressão. Ricardo, eu vi as notícias, e eu sinto muito. Não era para ter acontecido assim, disse Juliana, os olhos cheios de empatia. Ela parecia ter se preparado para este momento, mas ele sabia que não havia palavras que pudessem verdadeiramente consertar o estrago. A verdade é que ele não sabia o que mais falar. Sentia que a conversa tomava um rumo diferente e inesperado, o que provocava um medo maior. O escândalo que trouxera sua vida ao caos também trouxera um abismo entre eles, um eco de um passado feliz que agora paródia o presente sombrio. Juliana, tudo isso é tão confuso, eu precisei me afastar de tudo, Ricardo confessou, suas mãos inquietas na mesa. Eu não sei para onde ir. Não sei nem quem eu sou mais. Ela inclinou-se um pouco para frente, como se quisesse se conectar. Ricardo, o que aconteceu foi um pesadelo, mas você ainda é a mesma pessoa que conheci. Aquela que lutava, que tinha sonhos. Não deixe que isso te defina. As palavras dela tocaram um fio sensível dentro dele. Ele sempre se viu como um lutador, mas havia momentos em que o peso da derrota tornava-se insuportável. Ricardo olhou para Juliana e viu ali uma luz, uma centelha que antes existia em seus próprios olhos. E se eu não conseguir voltar? E se tudo isso mudar quem eu sou, mesmo que eu tente? A dúvida escapou de seus lábios, e um pequeno tremor na voz revelava a fragilidade por trás da bravura. Então você se reinventa, Juliana respondeu, com um sorriso tímido. As pessoas não são definidas por seus erros. Elas se moldam através deles. É isso que nos torna humanos. Ricardo assentiu lentamente, absorvendo as palavras. A conexão que eles estavam construindo a partir da desgraça poderia ser um trampolim para algo novo.
Ele desejava acreditar que o futuro, por mais incerto que fosse, poderia ainda conter possibilidades. Mas mesmo nesse momento de esperança, a lembrança da figura à porta lhe invadia os pensamentos. O que Juliana não sabia era que a pessoa que surgira poderia trazer notícias devastadoras. Ricardo respirou fundo. O que ele faria a seguir seria diferente. Havia uma força se formando dentro dele, um desejo de lutar contra as correntes que o prendiam. Mas ainda havia perguntas sem resposta. Ele precisava entender quem realmente era agora. A conversa entre eles se aprofundou, mas a diversão e a angústia se uniam em um balé delicado. O tempo parecia escorregar pelas mãos, e enquanto conversavam, uma nova presença se aproximava sem que os dois percebessem. Uma sombra do passado que poderia ser a chave para remontar sua história. Quando finalmente virou-se para olhar, uma nova onda de choque atravessou seu corpo. A pessoa que ele nunca pensou que veria novamente, agora estava a poucos passos, e o coração de Ricardo disparou com o peso da possibilidade. A verdade, naquele momento, era a única coisa que poderia salvá-lo ou destruí-lo de vez. Ricardo não conseguia desviar o olhar daquela pessoa. O mundo ao seu redor se tornava um borrão cada vez que suas lembranças faziam eco. A figura à sua frente era a última que ele imaginaria estar ali, no bar, naquele momento. Era Clara, sua antiga chefe de uma vida que agora parecia distante e irreconhecível. Os olhos dela estavam arregalados, como se também estivesse tentando entender a realidade bizarra em que os dois se encontravam. Ricardo, a voz de Clara era um misto de surpresa e preocupação, e ele sentiu como se a antiga vida tivesse pisado nele como um pé pesado. Ele tinha uma infinidade de sentimentos misturados, raiva, confusão, mas, acima de tudo, uma arrebatadora sensação de tristeza. Clara! Foi tudo o que conseguiu dizer, enquanto um turbilhão de memórias voltava, as risadas, os planos, as longas conversas sobre o futuro. Tantas promessas desfeitas. Eu não sabia que você estava aqui. Eu só soube do que aconteceu pela internet, ela continuou, os olhos tentando atravessar as ondas emocionais que pareciam erigir muros entre eles. Ricardo, eu sinto muito. Por tudo. As palavras dela pareciam pesadas. Ele queria gritar, explicar o que se passará, mas os sentimentos o deixavam paralisado. Como Clara conseguia reunir coragem para enfrentá-lo? E por que a presença dela o afetava tanto? Clara, não sei o que esperar de mim mesmo. Eu estou perdido, tudo desmoronou, disse Ricardo, a voz falha. Cada sílaba era um pedaço de vidro quebrado. Ela arqueou uma sobrancelha e se inclinou um pouco mais perto, como se a distância entre eles fosse uma barreira que precisava ser quebrada. Talvez você tenha que se reencontrar no meio desse caos, a vida é cheia de recomeços, Ricardo. Você tatua suas experiências na alma. Tatua? Ele perguntou, um canto de confusão no rosto. Sim. Você sabe, cada experiência nos deixa marcas, como uma tatuagem. Clara sorriu levemente, mas a sombra nos seus olhos era inconfundível. Você pode transformar suas cicatrizes em arte, se quiser. Ricardo refletiu sobre aquelas palavras. Era um caminho exato que poderia escolher. As cicatrizes não deveriam ser um sinal de fraqueza, mas uma prova de que havia vivido. Mas o medo ainda o paralisava. E tudo isso tornava a vida insuportável. Sobre eles, o bar pulsava com risadas e música, mas nada parecia penetrar na bolha formada por suas lembranças e dores. E no meio da conversa, Ricardo sentiu uma onda de coragem crescendo dentro dele. O que se passava naquela sala poderia não importá-lo, mas Clara estava ali, e talvez houvesse algo nas palavras dela que poderia ajudá-lo. Clara, o que você está fazendo aqui realmente? Questionou Ricardo, buscando uma resposta que não mostrasse apenas preocupação, mas uma intenção real. Eu estava em busca de você. A empresa precisa de um novo começo. Havia rumores que você voltaria, confessou Clara, o semblante filtrando a ansiedade. Eu vim te encontrar, mas não da forma como imaginava. Precisamos conversar sobre o que aconteceu e uma nova voz interrompeu a conversa. Oi, Ricardo. Você não vai acreditar no que aconteceu hoje. Lucas tinha voltado, interrompendo o momento intenso.
A leveza de suas palavras contrastava drasticamente com a gravidade da conversa anterior. Ricardo olhou para Lucas, depois para Clara. O que estava começando a parecer uma reviravolta, agora se tornava confuso. Os vários caminhos diante dele se misturavam, tornando tudo ainda mais incerto. Ele estava prestes a responder a Lucas quando um novo pensamento atravessou sua mente. Como poderia lidar com tudo isso? E o que aconteceria se, ao buscar respostas, ele abrisse feridas ainda mais profundas? Os olhos de Clara permaneceram fixos nos dele, enquanto Lucas falava sobre trivialidades que pareciam tão distantes da realidade que o cercava. Ricardo sentiu a pressão subir novamente em seu peito. O que ele realmente queria? O que aquilo significava para seu futuro? Enquanto um silêncio se instalava, Ricardo percebeu que talvez, apenas talvez, estava na hora de fazer uma escolha. Uma escolha que poderia mudar todo o seu destino. Eu preciso saber a verdade se isso vai me fazer mais forte ou me destruir de vez, sussurrou Ricardo, olhando para Clara, que parecia estar esperando por esse momento. E nesse instante, uma nova expectativa pairou no ar, todo o espaço carregado de desdobramentos desconhecidos. A verdade não tardaria a chegar, mas ele estava preparado para descobri-la? Ricardo sentiu a respiração pesada, como se estivesse prestes a mergulhar em águas profundas e desconhecidas. Ao olhar para Clara, havia um misto de ansiedade e expectativa. O que ela tinha a dizer poderia mudar tudo. Ricardo, a situação na empresa é mais complexa do que parece. Você sabe que eu sempre acreditei na sua integridade. E o que aconteceu não é algo que você deva carregar sozinho, Clara começou, a voz firme, mas com um toque de vulnerabilidade. Havia pessoas trabalhando contra você, manipulando informações. Eu tenho provas. As palavras dela ecoaram dentro dele. Uma brecha de entendimento se abriu, como se as peças de um quebra-cabeça finalmente estivessem se encaixando. Mas ainda havia um fio de dúvida. E por que você não me disse isso antes? Por que não agiu? Eu estava assustada, Ricardo. Não sabia em quem confiar. E a situação estava tão complicada, Clara respondeu, a emoção transparecendo em seus olhos. Mas o que importa agora é que podemos reverter isso. Precisamos nos unir para combater aqueles que enganaram a todos nós. Ricardo sentiu que uma porta estava se abrindo, mas ao mesmo tempo as sombras do passado ameaçavam envolvê-lo novamente. Eu não sei se estou pronto para tudo isso. Já perdi tanto e a campanha com Mariana e Luísa. Ele hesitou, a lembrança das duas trazendo um alívio momentâneo. Você não está sozinho, Ricardo. Se precisar de ajuda, conte comigo. Mas não deixe que eles ganhem. O que você e Mariana estão fazendo é maior do que nós dois, é sobre a esperança, Clara disse, segurando sua mão do outro lado da mesa. Ele sentiu seu toque como um lembrete do que realmente importava. Nesse instante, Lucas voltou à mesa, e o clima tenso entre eles se dissolveu um pouco. Desculpe, estava só falando com a garçonete. O que perdi? Ele olhou surpreso para a interação, mas não teve tempo de perguntar mais. Ricardo respirou fundo e, para a própria surpresa, começou a se sentir mais firme. Ele não estava mais apenas lutando por sua vida, havia uma nova missão. Olhou para os dois, lembrou-se de Mariana e Luísa, e o que trabalhar juntos poderia realizar. Vamos fazer isso. Vamos juntos combater essa injustiça. Clara sorriu, o alívio transformando seu rosto, enquanto Lucas também acenava, visivelmente animado com a nova energia. A conexão entre eles podia ser frágil, mas a vontade de lutar por um propósito maior unia-os. Nesse momento, Ricardo se lembrou do evento que planejavam com tanta dedicação. Ele ainda tinha um papel ali. Ele se voltou para Lucas, precisamos incluir um painel falando sobre superação, sobre apoio em momentos difíceis. Dar voz àqueles que estão enfrentando lutas, como Luísa. Isso pode conectar mais pessoas a nós. O olhar de Lucas brilharam, e ele assentiu entusiasticamente. Isso é perfeito! Podemos convidar especialistas, talvez até Mariana e Luísa para contar suas histórias. As ideias começaram a fluir, e Ricardo se sentiu sereno novamente, como se, a partir daquele ponto,
tudo começasse a fazer sentido. Ele tinha um propósito e, além disso, um grupo unido em torno dele. Finalmente, sentiu um peso sendo tirado de seus ombros. Quando terminaram a reunião, Ricardo olhou pela janela do bar e viu o sol se pôr no horizonte. Era como se um novo dia estivesse nascendo diante deles. Ele sorriu, percebendo que não havia apenas uma mudança no ar, mas uma transformação pessoal. Ainda havia desafios pela frente. As dificuldades da empresa, os mistérios do passado e a luta contra o câncer de Luísa. Mas agora ele tinha aliados. Aprendeu que sua jornada era interligada à de Mariana, Luísa, Clara e até Lucas. Não podia enfrentar tudo sozinho. Ricardo tomou a decisão de buscar o que era certo, não por si mesmo, mas por aqueles que agora faziam parte de sua vida. Ele se tornaria um lutador não apenas por sua causa, mas também pela luta de todos que enfrentavam circunstâncias impossíveis. Ao sair do bar, sentiu a brisa fresca da noite, um sinal de renovação. Ele olhou para as estrelas, cada uma delas brilhando como uma esperança a ser realizada. Enquanto caminhava em direção ao desconhecido, soube que o futuro seria brilhante. Agora, um único pensamento dominava sua mente: os desafios jamais seriam fáceis, mas com as pessoas certas ao seu lado, nada era impossível. E você, o que espera para agir na sua própria história? Não perca tempo, comece a mudar o que precisa ser transformado agora mesmo. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer essas histórias chegarem longe. Comente suas reações e teorias sobre o final e não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio.